direito com relação à pandemia, os agravos que nós estamos passando. Bom dia a todos e obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Joyce e estou muito feliz de estar aqui comemorando desse novo normal, né? Mas comemorando, não deixando de marcar presença no 13º ano do aniversário do comitê. O comitê foi a parceria que deu certo entre o governo e sociedade civil, né? Há 13 anos nós temos atuado no estado do Amazonas, e se a gente fosse fazer um vídeo com todas as nossas tarefas que cumprimos nesses anos todos, daria um longa-metragem, e não um vídeo curtinho, né? Graças a Deus, tem uma participação ativa dos programas de controle da tuberculose, estadual, municipal, a SEDUC, a parceria que sempre deu certo, tá? E a sociedade civil. Então, nós preparamos um vídeo curto com algumas mensagens. Eu nunca vi, nesses meus anos de batalha, um trabalho como o que nós realizamos no presídio aqui do estado, né, em Manaus. É um trabalho de busca ativa da tuberculose. Foram anos visitando os presídios. Foi uma parceria muito proveitosa para todos, tá? Então, o comitê está de parabéns, né, por 13 anos de atuação no estado, tá? E vamos repassar daqui a pouco um vídeo mostrando uma pequena parte das nossas tarefas, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas que estão aí nos assistindo. Com imenso prazer que a Secretaria de Estado da Educação, em nome do secretário Luiz Fabiano, recebe hoje, dentro do nosso espaço, dentro da Coordenação de Saúde do Escolar, essa reunião. É uma assembleia que foi antecipada do mês de novembro do comitê. A gente faz parte desse comitê há 12 anos, como representante da SEDUC no comitê, e nós estamos hoje na comemoração dos 13 anos, mas que nós temos muito a comemorar, principalmente as parcerias que nós temos, né? Nós temos a parceria atuante e eficaz da sociedade civil, como dos órgãos que compõem o nosso estado, os órgãos estaduais, municipais, e dizer que hoje a gente tem que agradecer muito os nossos membros, que nós estamos nessa pandemia. Nós não tivemos assembleia em vários meses, mas nós nunca deixamos de nos falar, porque nós estamos também, através do WhatsApp, a nossa comunicação também, quando se faz necessário, é importante. E nós não podíamos deixar, né, hoje, de estar dentro dos padrões, né, de saúde nesse tempo, com todos os requisitos que nos compete, e dizer que a Secretaria está apoiando e dizendo também muito obrigado, porque nós temos feito muita coisa também. Todos os anos nós realizamos as Expo TB nas escolas, em todos os distritos escolares, com a participação dos nossos gestores, dos nossos assessores, de coordenadores. Este ano não foi possível, mas a gente espera dar continuidade nas Expo TB nas escolas. Nós precisamos saber, e hoje nada melhor do que a gente atualizar o conhecimento para que a gente possa realmente transmitir isso para a nossa comunidade escolar, esperando não interferir muito no processo de ensino-aprendizagem, que a gente sabe que as pessoas acometidas de uma dessas doenças, ela fica muito tempo em convalescência, ausente, principalmente o corpo docente e discente. Então, é dessa forma que a gente quer minimizar o impacto negativo desse processo no processo de ensino-aprendizagem, que a gente sabe que interfere negativamente. Então, é por isso que a SEDUC está hoje aqui. Obrigado a todos que estão participando. Foi uma comunicação muito ativa que nós tivemos com os nossos coordenadores regionais, que eles passaram para os nossos gestores, e hoje a gente está vendo. E as coordenadorias distritais. Nós já estamos vendo aí as coordenadorias junto conosco nesse processo já há muito tempo, e dizer um muito obrigado, que com certeza a Secretaria de Educação tem colaborado no sentido de minimizar tanto
as consequências dessas doenças dentro da população do Amazonas. Então, nosso muito obrigada e a gente espera agora começar com as nossas palestras de informação, né? Que eu acho que isso é que vai importar muito nesse momento, é atualizar o nosso conhecimento em relação a essas doenças. Então, bom dia a todos e muito obrigada àqueles que estão nos assistindo, tanto nos municípios como na capital. Um bom dia a todos. Vou passar o vídeo aqui. Vá. Então nós vamos passar o vídeo. Essa mesa. A gente fazer a mesa, a gente vai só passar o vídeo em relação ao comitê. Bom, vamos ver se agora todos conseguem ver. Ok. Mas se a gente copiar no pendrive não passa? Tá sem áudio no YouTube. Já vai passar. Então vamos ver um pouquinho das nossas ações do comitê. Só que isso vai ficar registrado no YouTube. Vamos ver. Certo? Então, essas foram nossas atividades que desenvolvemos durante esses 13 anos de comitê. E aí vamos seguindo as nossas apresentações. Hoje a gente tem 4 apresentações para vocês, 4 temas para discussão.
O primeiro é com a Laiana Costa Alves, tá bom? Tuberculose, a situação da tuberculose e do Covid no Brasil. Tá? A gente pode desfazer agora a nossa mesa de abertura, tá? A Laiana, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Políticas Públicas em Saúde pela Fiocruz de Brasília e também em Saúde, Populações e Políticas Sociais pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais da França. E atualmente ela compõe a equipe técnica da Coordenação Geral de Vigilância de Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas, CGDR, que era nosso antigo Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Tá certo? Então, Laiana, fique à vontade para abrir o vídeo, seu vídeo e o áudio. Tá bom? Eu vou passar a sua apresentação por aqui. Pessoal, bom dia. Estamos com a Laiana e eu, Tiene. Eu chego na Cal, também sou membro da equipe da CGDR. A gente queria agradecer o convite, e também parabenizar esses 13 anos do Comitê contra a Tuberculose aí no Amazonas, pelo trabalho realizado, importante essa perspectiva multissetorial na saúde, essa parceria também com o Estado Civil. Então, a gente gostaria, em nome da coordenação, a nossa doutora substituta, de ter um outro compromisso, não pode estar aqui presente, mas estamos aqui representando e agradecemos o convite. Vou passar a palavra para a Laiana, para que ela possa fazer também algumas palavras e a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Como a Claritinha falou, é um prazer estar aqui em nome da CGDR, participando desse momento e poder contribuir para esse debate tão importante, tão atual. Então, eu quero falar aqui nessa apresentação do CGDR, para trazer para o fato de uma reflexão recente que a gente tem feito da coordenação sobre possíveis impactos da pandemia de Covid na atenção à tuberculose no país. E eu espero que esses elementos enriqueçam as discussões que são propostas no dia de hoje. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela, se vocês... Acho que vou passar. Ok. Então, como eu disse, eu vou apresentar para vocês algumas reflexões que a gente está fazendo conjuntamente aqui na equipe da CGDR. Basicamente, se você quiser passar um pouco, a OMS já tem falado sobre os possíveis impactos da pandemia de Covid na atenção à tuberculose. A Organização Mundial da Saúde poucas vezes, essa pandemia pode comprometer avanços alcançados por conta da tuberculose em meia década, Se você falar e também tem alguns estudos que também já foram publicados discutindo possíveis impactos negativos da pandemia de Covid na bebê. Um dos estudos fala de um cenário de lockdown completo, com a manutenção apenas de serviços essenciais de saúde. A unidade da tuberculose é uma coisa diferente. Isso levaria a cerca de 20% das mortes nos 5 anos seguintes. Outros estudos realizados em cenários diferentes, em países com nível de desenvolvimento maior, como no Reino Unido e na Serra Leoa, também apontam possíveis efeitos da pandemia na atenção à tuberculose. Pode passar, por favor. Obrigada. Além disso, esses impactos eles se dariam basicamente por alguns mecanismos, como, por exemplo, o aumento da demanda gerada por professores suspeitas e confirmadas de Covid, levaria uma sobrecarga de serviços, e que obrigaria esses serviços de saúde a aumentar os serviços humanos,
financeiras inadequadas para atender essas novas demandas impostas pela pandemia do Covid, e isso geraria impacto em todas as ações de saúde, não apenas na TV, mas inclusive na tuberculose. Além disso, um possível efeito desse cenário de pandemia é que, com a menor detecção das pessoas com tuberculose ativa, sem cenários de maior convivência, uma mais prolongada, em ambientes fechados, de redução de isolamento social, poderia privilegiar e promover ainda mais essa transmissão da tuberculose. Né? Próximo, por favor. No Brasil, a gente começou a sentir os efeitos da pandemia ainda no primeiro trimestre de 2020. No início de fevereiro, sem casos registrados ainda, no dia 3, o Brasil declarou uma emergência de saúde pública de importância nacional. O primeiro caso nosso aqui no Brasil foi diagnosticado, foi confirmado no dia 26 de fevereiro. E desde março, o Ministério da Saúde já iniciou a implantação da fase de mitigação, do plano de contingência nacional para a Covid-19, e o foco maior é evitar a ocorrência de casos mais graves e o óbito, né, os feitos mais temíveis. E a partir de março, a gente já começa a sentir que uma pressão maior, uma sobrecarga maior da rede de atenção à saúde, tanto pública quanto privada. E a gente sabe que isso ocorreu em momentos diferentes em diferentes regiões do país. Próximo, por favor. Então, nesse sentido, considerando todas as evidências que a gente já tem registradas em outros países sobre possíveis efeitos negativos da pandemia sobre a atenção à tuberculose, a CGDR já fez um levantamento entre maio e junho de 2020, junto às coordenações dos programas de controle da TV, nos estados e nas capitais, e fez uma enquete com essas coordenações sobre como que a pandemia poderia estar afetando no funcionamento dos serviços. Em resumo, eu posso dizer que a gente teve uma alta taxa de resposta, né, a maior parte dos estados e das capitais responderam essas perguntas, esses questionários, e, em resumo, 70% dos estados responderam, né, disseram que parte da sua equipe foi para o trabalho remoto, então foram deslocadas para o trabalho remoto. Nas capitais, apenas 50% relataram essa mudança de rotina de trabalho das equipes. Mas, além disso, foi registrado também a relatação dos profissionais da UTB para atender as demandas de Covid. Nos estados, essa alocação foi um pouco mais discreta, de cerca de 40%, mas nas capitais foi sentido com maior força. 60% das capitais que responderam à enquete falaram que, sim, pessoas que trabalhavam atualmente apenas com TB foram demandadas a responder ao Covid também. E sobre o serviço específico de tuberculose, foi registrado pelos programas nas capitais, e a perspectiva, 70% né, dos programas das capitais falaram que a buscativa por sintomático respiratório foi parcialmente ou totalmente interrompida desde o início da pandemia. E para o tratamento diretamente observado também houve um registro de 80% das capitais dizendo que houve uma influência negativa na continuidade dos tratamentos diretamente observados. Próximo, por favor. Então, além desse levantamento que foi feito junto com as equipes estaduais e das capitais, durante a rotina de acompanhamento, monitoramento de indicadores epidemiológicos e de processo também de coordenação, chamou a atenção da equipe uma redução da notificação de casos no primeiro semestre de 2020, quando a gente compara com o mesmo período de 2019. Então, nesses dois gráficos, no primeiro gráfico à esquerda, a gente mostra essas notificações de casos mês a mês,
em 2019 na cor laranja e em 2020 na cor verde. Se a gente compara apenas o primeiro trimestre, de janeiro a março de 2020, comparado com 2019, a gente nota uma redução um pouco mais discreta, né? Globalmente, no primeiro semestre, a gente observa uma redução de cerca de 7%, 7,6% na notificação de casos. Se a gente se concentra apenas no segundo semestre, que é quando realmente a gente começa a sentir mais os efeitos, né, da pandemia, entre abril e junho, a gente observa uma redução de notificação de cerca de 20% dos casos no país, como um todo. Para a tuberculose oral resistente, que aparece no segundo gráfico à direita, é a mesma informação para esse tipo para TPDR, né? A gente, quando compara a notificação de abril a junho de 2020 com a notificação de janeiro a março de 2020, a gente também observa uma redução importante da notificação desses casos. E isso chama atenção, né? Em resumo, essa informação que eu trago aqui para vocês, eu trago para a gente discutir. O próximo, por favor. Aqui a gente tem a mesma informação para a notificação total de casos de tuberculose no país, mas aqui já é uma variação percentual, ou seja, na linha 0 seriam as notificações que permanecem iguais entre 2020 e 2019. A linha preta ela mostra o conjunto das notificações do país, Brasil. Então, a gente vê que até março a gente tem até um pico de notificação, ou seja, até uma variação positiva, até foi notificado, inclusive, um pouco mais desse mês de caso em relação a 2019. Mas, a partir desse mês, a gente observa uma queda, uma diminuição das notificações. Apenas duas regiões se comportam um pouco diferentes, que é a Sul e a Centro-Oeste, que vão apresentar essa queda de notificação um pouco mais tardiamente. E um pouco prematuro para a gente fazer assim, diferença, porque essa diferença de comportamento, mas isso pode estar relacionado, inclusive, com a velocidade da disseminação da pandemia no país, mas também pode ter relação à operação do sistema, né? Pode ter outras implicações. Então, por isso que eu prefiro não me atentar muito a isso. Mas a gente observa, por exemplo, que a região norte acompanha esse padrão de redução de notificação que a gente encontra no conjunto do país. Próximo, por favor. E aqui é a mesma informação, mas destrinchada por estado, né? Então, a gente tem os blocos das grandes regiões, a gente observa o Amazonas, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, que também apresentou uma redução de notificações em 2020, quando comparado com 2019. É uma redução de, obrigada, é uma redução de quase 10%, para não estar muito preciso, mas é por aí, quase 10%. E a maioria dos estados teve esse comportamento, né? Alguns outros estados, foram 11 no total, apresentaram um incremento dessas notificações. Mas mesmo esses estados que notificaram o incremento do número de casos notificados, ele foi mais discreto do que o incremento do período anterior, ou seja, de 2019 comparado com 2018. Próximo, por favor. Quando a gente considera o nível de atenção do serviço que notificou os casos, a gente percebe que a redução das notificações foi mais importante nas referências secundárias e terciárias. Na atenção primária à saúde, essa notificação foi mais preservada, né? Todas as regiões acompanharam esse padrão, exceto o Centro-Oeste. No Norte, a gente vê, por exemplo, que a redução de notificação nos níveis secundários e terciários foi da ordem de 19%, e na atenção primária, essa redução foi de 5,8%. Próximo, por favor. Novamente, a gente vê o Amazonas, o primeiro bloquinho desse gráfico, e a gente observa inclusive um ligeiro aumento das notificações de casos na atenção primária,
e uma redução importante da notificação de casos na atenção secundária e terciária. E para os outros estados, o padrão praticamente se mantém. A gente tem algumas exceções também, mas eu vou me centrar um pouco mais na Amazonas e no geral, para a gente não se perder com tanta informação. Então, é para a gente sempre lembrar da informação central, né? Próximo, por favor. E no que concerne a confirmação laboratorial dos casos notificados, a gente tem uma discreta diminuição dessa confirmação. As últimas barras correspondem ao Brasil, mais à direita, e então a gente percebe uma redução de cerca de 3% da confirmação laboratorial dos casos notificados no PP no primeiro semestre de 2020. No norte, essa redução é um pouco mais discreta, de menos de 2%, e todas as regiões acompanham esse padrão de redução, né? O Centro-Oeste estou um pouco ali com uma diminuição de confirmação laboratorial mais importante, mas eu repito, existem várias possibilidades para explicar essa diferença de padrão, então eu vou focar na informação agregada e na informação central, que é sim, observamos uma diminuição da confirmação laboratorial dos casos notificados. Próximo, por favor. Aqui a gente trata da utilização de cartuchos de teste rápido molecular para o diagnóstico da EBV. A gente observa um padrão também de redução de utilização de consumo dos cartuchos, principalmente no segundo trimestre, de abril a junho, considerando todo o período, né, todo o primeiro semestre de 2020 comparado a 2019, a gente constatou uma redução da ordem de 16% do total de cartuchos utilizados pelo país. E isso é um bom indicador também do nosso esforço, né? Do esforço apesar de não ser o único teste utilizado para o diagnóstico da TB no país, é um bom indicador, inclusive, até pela qualidade dos dados que a gente tem recebido dos estados, né, sobre a utilização dos testes rápidos. Próximo, por favor. Então, para resumir, o que eu trago para vocês aqui hoje, basicamente isso. A partir das análises rotineiras e da combinação, nós constatamos que houve uma redução importante da notificação de casos de TB no primeiro semestre de 2020, comparado com 2019. Essa redução foi ainda mais pronunciada entre os meses de abril e junho, da ordem de 20%. Então, no total, foram 16 estados que apresentaram redução e 11 que apresentaram um crescimento, mas ainda um crescimento mais discreto do que apresentado no ano, no período anterior, 19 e 18, né? Além disso, essa redução foi mais importante no serviço de média e alta complexidade, nas referências secundárias e terciárias, da ordem de 11%. E no instante a rede laboratorial, houve também uma discreta redução da confirmação laboratorial dos casos notificados, da ordem de 3%, e uma importante redução no consumo de cartuchos de teste rápido. E que é o que eu quero trazer para a mesa para a nossa discussão hoje. Próximo, por favor. E eu quero finalizar essa fala reforçando a importância de momentos como esses, promovidos hoje aqui pelo Amazonas, de a gente discutir esses achados, alimentar essa discussão para promover uma ação oportuna de serviços no país, para responder a esse novo cenário. Então, além das evidências que a gente já tem relatadas em outros países, em outros contextos, diferentes níveis de desenvolvimento, inclusive, a gente já tem dentro do país, dentro do Brasil, alguns indícios de que, sim, a pandemia de Covid pode estar afetando na atenção, na tuberculose.
Eu chamo também a atenção para a possibilidade da gente enxergar oportunidades, inclusive nesse cenário de pandemia, para incrementar, para aperfeiçoar as ações de tuberculose. E aí eu cito algumas reflexões assim, que realmente podem contribuir para o aperfeiçoamento e para uma segurada do serviço de TV, como por exemplo, considerando as características similares de sintomas, por exemplo, dos dois agravos, fala-se que é possível que nesse cenário de pandemia a tuberculose tenha maior oportunidade, tenha mais oportunidade de encontrar o sintomático respiratório e testar esse sintomático respiratório, o que aumentaria as chances de detecção nesse cenário de pandemia, por exemplo. Além disso, todos nós fomos pegos meio de surpresa e fomos, de certa forma, forçados a nos adaptar a novas tecnologias. A gente está aqui hoje fazendo uma reunião e aparentemente está todo mundo seguindo muito bem, todo mundo funcionando muito bem nesse novo cenário de tecnologias e à distância. Então, fala-se também como um bom momento para a incorporação dessas tecnologias, inclusive, para o segmento das pessoas em tratamento por tuberculose. Além disso, um outro aspecto que foi trazido pela pandemia foi a popularização de alguns métodos, né, de controle de infecção, como o uso de máscaras e o uso mais disseminado também de álcool em gel. Então, são aspectos que foram trazidos por esse cenário novo e que podem, de certa forma, beneficiar o controle da tuberculose. Então, é isso que eu gostaria de trazer para essa mesa de discussão. E, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa de promover essa discussão para que a gente tenha essa reação no tempo oportuno, né, efetivamente, para adequar os serviços a esse novo cenário e evitar perdas, né, dos avanços já obtidos e talvez até impulsioná-los nesse cenário de pandemia. É isso que eu tenho para falar e eu agradeço. Obrigada. Eu agradeço. Agradecemos a Laiana pela apresentação e por trazer já esses pontos para a discussão, tá? Lembrando a todos que estão ou no YouTube ou pelo Google Meet que podem colocar suas perguntas no chat, que aí no final das apresentações nós estaremos discutindo e refletindo sobre as situações encontradas ou na sua unidade de saúde ou no seu município, e aí desenvolvermos novas práticas, novos cenários para o controle de tuberculose no seu território. Certo? Obrigado, Laiana. Excelente apresentação. E aí, dando continuidade, a Laiana trouxe dados de tuberculose nacionalmente, tuberculose Covid, como se comportou. E agora a doutora Marlúcia da Silva Garrido, enfermeira pela Escola de Enfermagem de Manaus, doutora em Medicina Tropical pela Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, atualmente a nossa coordenadora estadual do Programa de Tuberculose no Estado, tá? Enfermeira e epidemiologista na FVS, e vai trazer dados ou reflexões de como está se comportando tuberculose em tempos de Covid no cenário do Amazonas. Bom dia a todos, agradeço a participação e a oportunidade de falarmos um pouco mais sobre o nesse dia, em que também comemoramos os 13 anos de atividade do Comitê Estadual de Tuberculose do Amazonas. A situação da tuberculose no Amazonas já era muito preocupante antes da pandemia, e todos nós sabemos que as maiores taxas de incidência, tanto no estado como na capital,
são as maiores do país. E com o advento da pandemia, isso não se modificou ainda muito. Nós temos também a taxa de mortalidade entre as maiores do país, tanto no estado como na capital, embora haja nós não somos a maior, mas estamos entre as maiores, que é uma preocupação para todos nós. E a tuberculose é uma doença disseminada em todo o estado. Todos os municípios têm casos registrados da doença, mas isso também se deve ao fato de que temos programas municipais em todos os municípios. Todos os 100% dos municípios têm uma coordenação do programa de tuberculose. E aproveito para agradecer o empenho de cada profissional desse mesmo estado, que é o nosso Amazonas, os maiores desafios do país, em que muitos profissionais têm que atravessar rios, se submeter ao sol escaldante em busca de doentes, em busca dos faltosos, tentando fazer o tratamento diretamente observado. Temos inúmeros heróis contra a tuberculose em todo esse estado, a quem agradecemos imensamente o esforço, tanto na capital quanto no interior. E aos técnicos dos laboratórios, que também realizam baciloscopia em todo o estado. 100% fazem baciloscopia com dificuldade, sim, mas somente 4 deixaram de fazer o controle da qualidade via lâminas por LACEN no ano passado. Cultura bem mais reduzida, nós só temos em 10 municípios, e teste rápido molecular só na capital e em mais 3 municípios do estado. Um grande desafio é confirmar se todos os casos de tuberculose com baciloscopia positiva são realmente tuberculose ou outras micobactérias não tuberculose. Isso é um grande desafio a ser superado, considerando a biodiversidade regional e a possibilidade de outros agentes infecciosos fazendo confusão com a tuberculose. Os desafios são enormes. E durante a pandemia de Covid, então, o que aconteceu com a nossa tuberculose? Os casos novos, frente aos casos novos de Covid-19, são aparentemente insignificantes diante da dimensão que a pandemia tomou aqui, chegando em maio a cerca de mais de 35 mil casos de Covid, contra 173 de tuberculose. Então, o Amazonas reflete aquilo que a Laiana já mostrou no país. Nos primeiros meses do ano, nós estávamos com números maiores que 2019, mas a partir de abril, eles começaram a cair por conta da pandemia, e esse olhar dos profissionais e gestores muito focado na doença nova, em detrimento de outras doenças endêmicas. E isso se visualiza melhor aqui quando nós olhamos a tuberculose contra a tuberculose mesmo no nosso estado. Então, em 2019, na linha azul, foi praticamente uma constante o número de casos, com maior número nos meses de março até maio, por conta da campanha do Dia Mundial da Tuberculose, e se mantém em alta o tempo todo. Já em 2020, os números a partir de abril, maio, caíram muito, mas voltam a subir a partir de junho. Então, com uma tendência de número constante, depois de junho, com tendência a se manter até o final do ano. Então, houve uma queda e agora uma melhoria na detecção de casos novamente. E com relação às regiões de saúde, percebe-se que em todas houve uma diminuição da detecção de casos com relação a 2019. Então, todos tiveram impacto da doença, aparentemente foi menor no Purus e no Juruá, mas nas demais houve uma diminuição considerável do número de casos diagnosticados da doença. E com relação aos óbitos no estado, também, o azul são os óbitos por Covid, em vermelho os óbitos por tuberculose. E aí é algo interessante, nos primeiros meses do ano, o número de óbitos por TB eram bem maiores do que depois da pandemia. Então, em abril, quando coincidiu o grande pico da pandemia de Covid-19, houve um aumento dos casos de TB, mas depois uma redução. E aí fica uma interrogação a ser respondida ao longo do tempo. Será que o número de óbitos por TB diminuiu ou eles não foram diagnosticados, pegaram Covid e morreram de Covid?
Então, isso é algo a ser respondido no tempo. E com relação a onde as pessoas vão a óbito, o que dá para perceber também é que esses vermelhos são as pessoas, o número de óbitos em domicílio. Então, vejam que em abril, coincidindo com o grande pico inicial da pandemia, o número de óbitos em domicílio aumentou. Então, o pavor causado pela pandemia fez com que muitas pessoas ficassem confinadas em casa, não buscassem atendimento, isso provavelmente coincidiu com essa situação. E aqui só aquele demográfico para mostrar que, diante da pandemia, a situação de atendimento posterior à pandemia necessita de atendimento de pneumologistas. E a situação é muito parecida com esse gráfico. A quantidade de demanda é tão maior do que da tuberculose antes, que os serviços são insuficientes para atender a demanda gerada pela nova pandemia, que deixa sequelas, que pode estar associada à tuberculose, pode estar junto, pode ser posterior à pandemia. E os serviços estão como se fossem esses pontinhos vermelhos da tuberculose frente ao tamanho da pandemia. Os serviços estão insuficientes para atender a demanda de pneumologia instalada pós e durante a pandemia, né? Pós-teste do Covid. E o que nos aguarda o futuro não é muito animador. Considerando a estimativa de que 1/4 da população seja infectada, nós podemos imaginar que no mínimo 1.051.000 pessoas infectadas pela bactéria no estado do Amazonas, com inúmeras condições imunossupressoras, incluindo a Covid-19, e com a queda da imunidade pós-Covid, o uso de imunossupressores, nós podemos imaginar que haverá um número bem maior de pessoas doentes de tuberculose para o futuro. Mas temos que aproveitar, como disse a Laiana, esse momento também é oportuno para descobrir casos. Então, sempre incluindo a informação de que a tuberculose apresenta sintomas num quadro parecido com a Covid, o que diferencia muito é o tempo de evolução e muito visível o que a Covid mostra. Os mais vulneráveis necessitam de suporte financeiro. A tuberculose sempre necessitou desse suporte e os profissionais de saúde também, porque sem ajuda nós não podemos fazer mais do que temos feito e tem sido insuficiente para conseguir um resultado melhor. E se temos a pretensão de que a tuberculose deixe de ser um grave problema, é necessário investir na tuberculose, não só nas doenças novas. Os EPIs são fundamentais e sempre foi uma luta na tuberculose e agora nós vemos esses EPIs disponíveis, eles precisam ser mantidos. Esse cuidado precisa ser mantido ao longo do tempo. O distanciamento social é uma linguagem muito mais agradável de falar do que o isolamento do doente de tuberculose, então vamos aproveitar e lembrar que nem tudo é Covid. Quando os sintomas não desaparecem ou quando persistem, investigar a tuberculose. Pode estar associado, pode ser posterior, ou pode já ser pré-existente. Então lembrar que existem outras doenças para além da Covid. E, indiferente a tudo isso, a tuberculose já está no meio de nós, ela já está armada, ela está na população. Não importa o que venha de antigo ou de novo, ela está aí, ela segue seu curso. Importante é manter os cuidados sempre, essa atenção que a tuberculose é uma doença que está sempre, e principalmente aqui no Amazonas, em alta evidência. Precisa de diagnóstico e tratamento para que as pessoas não evoluam para óbito. Obrigada. Foi o número de pacientes, foi 3.600. Foi uma média de 3.300. Obrigado, Marlúcia, pela apresentação, por situar melhor, um pouquinho melhor a situação atual do nosso estado, né? Então, continuando as nossas apresentações com o tema manejo da tuberculose em tempos de Covid, nós trazemos a doutora Maria Lucena Socorro Cardoso, Lucena Cardoso, tá? Lucena Socorro é graduada em Medicina,
fez doutorado em medicina na área de pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo, docente da UFAM, atende no ambulatório Araújo Lima, os nossos casos de tuberculose. Ela vem trazendo um pouquinho da experiência dela, prática e científica, em relação a essa temática. Bom dia a todos. Eu agradeço a coordenação de tuberculose do Estado, na pessoa da professora Marluce, pela oportunidade, o convite e a oportunidade de a gente estar aqui, numa época que temos que falar sobre o manejo da tuberculose em tempo de Covid. Aqui a epidemiologia do Brasil, você viu que 14º lugar entre 23 países, o motivo, pobreza, AIDS, sistema de saúde deficiente, a prevalência alta, né, de 58, em nós, em Manaus, assim, muito maior a prevalência, 11 mil casos novos por ano. Nós tivemos em 2019 no Amazonas cerca de 3.300 casos, não é, professor? Sim. E uma média de 6 mil óbitos por ano. Voltando à transmissão, a gente não pode esquecer que é por inalação dos bacilos, né, no intermédio das gotículas de Fige, e a contagiosidade depende da extensão, os fatores que eliminam, que favorecem a eliminação do bacilo: espirro, tosse, fala, canto, condições ambientais favoráveis, né, que é a ventilação reduzida, a luz ultravioleta reduzida, a viabilidade do bacilo e o tempo de exposição entre doentes e contactantes. Eu quero mostrar isso para vocês verem que não está diferente da transmissão e a contagiosidade do Covid. A gente sabe que o Covid está muito relacionado a isso, né? Principalmente os fatores da eliminação do vírus. A gente tem casos, inclusive, de Manaus, que só no local que uma pessoa estava cantando e estava doente, 38 pessoas se contaminaram. Então, assim, modo de transmissão, apesar de um vírus e outro bacilo, bactéria, a gente vê que existe um relacionamento muito junto, né? O quadro clínico, para lembrar: tosse seca, reprodutiva, hemoptose, dor torácica, dispneia, febre vespertina, emagrecimento, sudorese noturna, adinamia, anorexia e fraqueza, na ausculta pulmonar, estertores crepitantes. Mas é uma coisa que a gente quer lembrar também, que alguns pacientes do Covid, quando a gente atende, apesar do Covid ser aquele quadro agudo, muitos relatam: antes eu já tinha uma tosse, eu escarrei sangue. Tá, claro que escarra sangue no Covid a gente encontra na tuberculose, mas na Covid a gente pode encontrar pacientes que fazem embolia pulmonar, que é comum, mas também não pode esquecer que aquele paciente previamente poderia estar com tuberculose. Então, febre, emagrecimento. Aqui é o diagnóstico, como deve ser feito, né, pelo Zianils. Nós temos o TRM, as biópsias, carne induzida, a biópsia transbrônquica, tudo como a gente encontra o bacilo. O tratamento que deve ser feito, né? Como é que deve ser feito? Nós vamos falar anteriormente que no Covid não vai mudar em nada, né, o tratamento para tuberculose. Então, o retratamento é quando ele tratou 30 dias e precisa tratar novamente. Recidiva, quando curou e voltou até o diagnóstico. Abandono, tratou pelo menos 30 dias, e a falência, que mantém o escarro positivo mesmo com o tratamento.
Aí as indicações de internação, né, que a gente tem que lembrar, meningoencefalite, indicações cirúrgicas, complicações graves, intolerância medicamentosa, intercorrência, estado geral que não permite tratamento em ambulatório e em casos sociais. Eu estou chamando a atenção porque alguns pacientes internados com Covid, depois eu fui solicitada para dar parecer, e esses pacientes têm tuberculose. E alguns com tuberculose, inclusive o pessoal, os colegas médicos, achando que eram complicações da tuberculose. E quando nós fomos ver que solicitamos o PCR-RT, o paciente estava com Covid. Então, realmente, nós não podemos separar as duas doenças. As drogas. E aqui a gente começa a falar sobre as recomendações do Ministério e o que é que a gente deve fazer diante de um paciente com Covid e tuberculose. E se o paciente tem uma unidade de saúde, aquela unidade de saúde é tratamento de Covid, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de lado a tuberculose, né? Então, o que é que deve ter feito? As recomendações é manter a rede de atenção, a saúde local, para que aqueles pacientes tenham acesso ao serviço de saúde. Gente, ontem eu atendi um paciente que ele estava rodando há mais de 15 dias, procurando saber, sabe, procurando um atendimento para que fosse solicitada uma baciloscopia. Infelizmente, isso aqui em Manaus, que a gente tem uma rede muito maior, ainda encontrando esse tipo. Então, a rede de atenção à saúde tem que ser mantida, independente de Covid, né? A busca ativa, aquela do paciente comunitário em casa, ele deve ser suspensa temporariamente. Mas nos atendimentos de demanda espontânea, devem seguir o fluxo habitual. O paciente chegou, independente dele ter ou não Covid, está com sintoma, é sintomático respiratório, tem que ser feita a solicitação dos exames, a baciloscopia, isso não pode parar, tá? E a notificação dos casos confirmados. A dispensação de medicação deve ser com esquema básico, né, por um mês, da mesma maneira. A consulta mensal com agendamento por 30 dias ou mais. A baciloscopia de seguimento mensal, pelo que eu vi no segundo ofício do Ministério da Saúde, estão temporariamente suspensas. Mas em lugares que tenham condições, poderá ser realizado. A avaliação dos contatos estão suspensa, a investigação para TB latente em assintomáticos deve ser temporariamente suspensa nos casos em que o tratamento para tuberculose latente. Agora, se seu paciente já está em tratamento de tuberculose latente, tem que ser mantida a dispensação do medicamento. Eu acho, gente, que esse pessoal concorda, mas que a TB latente, como é um paciente assintomático, eu acho que a dispensação de medicação pode ser feita até para 3 meses, né? Principalmente nessa fase. Agora, aqui é na referência terciária. Os casos que já estão em acompanhamento estável. Condutas presenciais devem diminuir a frequência de atendimento a critério do médico assistente referente para cada caso individualmente. A dispensação da medicação deverá ser feita no setor habitual de cada referência, mentalmente, como na rotina vigente. A gente sabe que o paciente que está em referência terciária, ele é um paciente que tem que ser visto mais de perto. Está aí a doutora Irineide que acompanha esses pacientes, né? Os casos novos, ou em acompanhamento com intercorrência relacionada, as indicações de acompanhamento continuam mesmo. Do jeito que tem no manual de controle de tuberculose, eu fiz questão de colocar até a página. Então, aquele acompanhamento tem que ser mantido, independente de Covid e tuberculose. A tuberculose tem que ser feita dessa maneira.
As dúvidas, essas dúvidas, elas foi uma, não sei se vocês já viram, é num relatório que tem do Ministério da Saúde. Eles viram as 10 mais frequentes nesses pacientes com Covid e TB. E achei por bem a gente mostrar aqui, discutir, até porque deve ser o que mais, não é diferente da realidade do Sudeste, do Sul e a nossa, na questão das dúvidas dos pacientes. Então, as dúvidas seriam o seguinte, ele fala, ao me proteger para a Covid, estou me protegendo da tuberculose? Claro, né? O paciente que a doutora Marluce já falou, que a utilização de máscara, né? Ele utilizar o álcool gel, o ambiente, né? Quer dizer, a reação do ambiente, a distância, tudo isso vai proteger do Covid, mas ao mesmo tempo também vai proteger da tuberculose, né? Os medicamentos da tuberculose previnem a Covid? Isso, uns chegam e dizem, eu estou me tratando para tuberculose. Será que aí eu vou pegar Covid? Isso não tem nada a ver. Os medicamentos de tuberculose são medicamentos utilizados para tuberculose. A Covid não tem nenhuma... o uso não vai em nada prevenir a Covid. Outra coisa, estou tratando de tuberculose, posso tomar vacina da gripe? Sim, isso aí não tem, é independente, o paciente tem que tomar. Até porque, graças a Deus, hoje a gente tem a vacina da H1N1, né? Então, pelo menos essa já não vamos ter tanto risco, né? Com a H1N1. Então, tratando da tuberculose, toma vacina normalmente. Minha tosse começou há 3 semanas, mas não tive sintoma mais grave. E não procurei atendimento. Devo procurar agora? Sim. Paciente sintomático respiratório, ele tem que sempre procurar as unidades de saúde para exames, né? Quais os cuidados que as pessoas com tuberculose devem ter com Covid? São os mesmos cuidados do paciente normal, quer dizer, tá com tuberculose, ele, claro, que ele pode ter uma propensão até maior, né, uma imunidade até reduzida. Então, esse paciente, ele deve ter os mesmos cuidados de um paciente sem Covid. Então, uso de máscara, a distância, álcool gel. Então, todos os cuidados que normalmente, se é recomendado para o Covid, o paciente com tuberculose deve ter. A vacina BCG protege contra a gripe e Covid? Não. A vacina BCG não protege contra a gripe. A gripe, vocês sabem que tem a vacina influenza. E para a Covid, a gente ainda está torcendo para que ela logo chegue no Brasil. Vocês vão começar a ver que estão falando sobre o BCG, Covid. Realmente começou um trabalho do pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, utilizando o BCG, eles fazerem uns testes para ver se um dia, se eles vão ter algum resultado de proteção. Mas, por enquanto, não tem nada a ver. Então, é aquela história, eu sou vacinado com BCG, eu não pego Covid. Isso não existe. É possível ter Covid e tuberculose ao mesmo tempo? Sim. Pessoa com tuberculose, ela pode contrair Covid. E, com Covid, ter tuberculose. Nós temos visto casos que, principalmente assim, radiologicamente, o paciente de Covid está evoluindo de uma maneira diferente. E quando a gente vai solicitar baciloscopia ou uma pesquisa pelo TRM, o paciente está positivo. Então, ele tem Covid e tem tuberculose. Aí está aí. Quem tem mais chance de pegar o vírus, quem tem TB tem mais chance de pegar o vírus da Covid, é um paciente que a imunidade também está mais reduzida.
é possível que ele tenha mais chance. Estou tratando tuberculose, sou considerado como grupo de risco para a Covid? Sim, ele deve ter todos os cuidados, deve evitar deve continuar com o uso de máscara, evitar aglomeração. Gente, a gente nunca pode esquecer, essa é uma doença de aglomeração. Um paciente portador de Covid, ele transmite para várias pessoas. Então, tem que ter evitado aglomeração, principalmente quem está tratando tuberculose. Tá? Ontem mesmo, eu atendi um pessoal que chegou na pescaria. 9 com Covid. Quer dizer, são pessoas que ficam dentro do barco, aglomerados. O que é que aconteceu? Um sozinho transmitiu para todo mundo. Então, vamos ter cuidado. A doença está aí, a doença não está controlada. Então, a gente tem que haver os cuidados. E se tratando de tuberculose, muito mais ainda. Tem HIV e TB. Tem uma chance de ter Covid? Com certeza, a chance existe, mas é uma pessoa que está com a imunidade muito menor, muito mais reduzida, e pode haver uma predisposição maior. Os cuidados continuam, né? O uso de máscara, evitar aglomerada, distância, uso de álcool em gel. Então, tudo isso que possa contribuir para que a pessoa venha também ter a Covid. Tá? É isso, mais ou menos, eu me direcionei para ir à palestra e eu estou à disposição se houver algumas dúvidas. Obrigado, professora Socorro. É muito importante essa sua fala, né? Quais são as nossas medidas de prevenção para a tuberculose nesse tempo de Covid, né? A gente vê que todas as falas, tanto da Laiana como da Marlúcia, agora da professora Socorro, a oportunidade de diagnóstico de tuberculose é grande nesse período. Tá? Então, os olhos dos profissionais de saúde, dos gestores, também devem estar voltados para esse nosso agravo. Continuando agora, nossa última palestra é com a professora Ireneide Antunes. Tá? Ireneide é graduada em Medicina pelo FAM, infectologista e mestre em Patologia Tropical também pela UFAM, e atualmente é diretora da nossa unidade de referência terciária no estado do Amazonas, a Policlínica Cardoso Fonte. Tá? E a doutora Ireneide vem trazer, conversar um pouco sobre como é o manejo desse paciente que já teve Covid, é o paciente que a gente está chamando de pós-Covid, como é que deve ser o manejo dele em relação à tuberculose. Bom dia, doutora, pode ficar à vontade. Okay. Bom dia a todos, e é uma satisfação estar aqui passando algumas informações e experiências, né, com relação à questão de uma doença tão grave, que continua sendo grave, mesmo com Covid. A tuberculose é uma doença preocupante, né? Até pela sua incidência. Então, mas antes disso, eu gostaria de fazer uma observação, de colocar uma satisfação com relação ao tempo do comitê. 13 anos de vida, eu participo desde a sua fundação. Então, desde esse período é que nós estamos lutando, tentando socializar a tuberculose, mesmo nas equipes de saúde e toda uma população. E agora com o Covid, é claro que o Covid e a tuberculose, eles caminham. Antigamente nós trabalhávamos tuberculose e HIV, inseparáveis. Hoje nós temos tuberculose, HIV e o Covid. E na questão do pós-Covid, eu chamo a atenção para a situação de que todos nós, profissionais de saúde, não precisa ser especialista, não precisa ser infectologista, não precisa ser pneumologista, para investigar a tuberculose na pós-Covid. É uma coisa que nós podemos seguir, eu trouxe até mesmo o gráfico do Ministério da Saúde, onde nós precisamos estar atentos para a questão da tuberculose no pós-Covid. O Covid, ele dá uma tosse, quando o paciente com Covid,
ele começa o seu quadro com a pneumonia viral, né, que é a pneumonia no COVID, ele fica com tosse, muito bem, só que essa tosse ela pode durar os 14 dias, os 15 dias, mas após isso, ele se mantém com tosse, ele se mantém com a febre, nós precisamos imediatamente ficar atentos e investigar a tuberculose. Não podemos deixar de lado, porque como a doutora Socorro colocou aqui, os pacientes, alguns pacientes já estão levando semanas. Eu já recebi paciente 1 mês com tosse e era tuberculose. Então, nós precisamos ficar atentos para essa questão. Não precisar encaminhar para o especialista, o pneumologista, o infectologista, não. Vamos nós mesmo investigar, solicitar o teste rápido molecular desses pacientes, ok? Então, vamos começar aqui, né? Então, aqui as medidas, dentro da questão das medidas de prevenção, TB e Covid, pós-Covid, o que nós já observamos, a doutora Marluce já colocou, doutora Socorro colocou muito bem a questão do uso das máscaras. Isso aí, com certeza, é bem melhor. Tanto vai prevenir tanto Covid, a tuberculose e outras patologias também respiratórias. Então, eu já tive Covid e eu já tive tuberculose e não vou mais usar máscara. Não faça isso, porque você pode sim ter novamente a tuberculose e já existe reinfecção de Covid também. É uma dúvida que fica. Então, mesmo tendo, já tive Covid, já tive tuberculose, mas eu vou continuar usando as minhas máscaras. Ok? Então, nós precisamos reforçar essa questão das medidas de prevenção. Se manter em ambientes arejados, isso também para o Covid como para a tuberculose, e o distanciamento social. Isso é importante, muito importante mesmo. Você viu que a doutora Socorro colocou exemplo, né, com relação ao Covid, como a contaminação é muito rápida, assim como também a tuberculose. Bom, então são medidas, tem outras medidas preventivas, a questão da higienização das mãos, o uso do álcool a 70%, tudo isso nós devemos reforçar. Mas assim, o uso das máscaras, gente, impossível, não pode deixar de maneira nenhuma. Bom, a outra questão com relação aos sintomas da tuberculose e Covid, eles são semelhantes. A forma respiratória, nossa, igual a tuberculose, é igual ao Covid, a gente não tem como mexer muito. Até a sudorese noturna, meu Deus, é incrível. É igual a da tuberculose, a do Covid. Você tem até que trocar de roupa. Então, são os mesmos sintomas: tosse, dor no peito, nas costas, febre, perda de peso, falta de apetite, sudorese noturna. Isso aqui é para reforçar, gente, porque isso é importante. Nós precisamos estar com isso todo o tempo na nossa mente para tentar evitar que os nossos pacientes venham a ter mais sequelas, tanto da tuberculose como do Covid. O que difere na questão dos sintomas é o tempo de evolução da doença, que a tuberculose é uma doença de evolução lenta, a pessoa fica 30 dias, 40 dias, 60 dias com tosse e acha até que já é normal, e o normal é não ter tosse. Com relação ao Covid, não, o Covid já é uma doença de evolução rápida, aguda e que precisa correr mesmo. Então, nós temos essa questão da diferença, que é o tempo de evolução da doença, que nós precisamos estar atentos. Então, lá na Policlínica Cardoso Fontes, para ficar mais fácil a nossa conduta com relação aos casos que nós estamos recebendo em pós-Covid, que nos procuram muito por conta de ser a referência, eles acreditam e não vão pensando na tuberculose, mas também pensando que lá tem um pneumologista para fazer o seu atendimento, sempre procurando o pneumologista. E aí, quando ele chega na unidade, ele vai para o setor de triagem. E lá nós vamos dar, já tive Covid, está com tosse, continuo com Covid, já estou 2 semanas, a 15 dias, 1 mês, há 60 dias com tosse. Como você vê, a tuberculose é uma doença de evolução lenta, né? E aí o diagnóstico já fica mais complicado. Solicitamos logo, de imediato, um teste rápido molecular, que temos um resultado por no mínimo 24 horas e no máximo 48 horas. Quando o resultado vem detectado, o que é que nós fazemos? Iniciamos logo, encaminhamos esse paciente para iniciar o tratamento da tuberculose, liberamos uma medicação para 15 dias e encaminhamos para a unidade básica de saúde mais próxima da residência dele. Então, isso aí já facilita para quem está numa triagem na questão de não perder tempo com o diagnóstico da tuberculose. Isso já logo. E se caso o teste rápido molecular venha não detectável, bom, aí esse aí já é
mais preocupante, porque ele não fechou o diagnóstico da tuberculose, e nós vamos logo por uma imagem. E vamos solicitar, né? Normalmente os pacientes pós-Covid, agora eles estão chegando com raio-x e até com tomografia também. E nós investigamos já, quando não tem, nós solicitamos já no próprio setor de triagem, para não perder tempo. Imagem suspeita, posso ter uma imagem suspeita e posso ter uma imagem normal. Ora, ele já tem um TRM não detectável. Se ele tem uma imagem suspeita e um raio-x ou uma tomografia normal, mesmo assim eu encaminho para a prova tuberculínica, solicito a prova tuberculínica, que eu vou ter esse resultado com 72 horas, né? No máximo 96, mas lá nós fechamos em 72 horas, e nós podemos ter uma prova tuberculínica que pode ser positiva, e quando ela é positiva, nós iniciamos o esquema básico. Por quê? Porque uma pessoa que tem tosse com mais de 2 semanas, ele tem um TRM não detectável, mas tem uma imagem suspeita e tem uma prova tuberculínica positiva. Iniciamos o tratamento, já encaminhamos, essa já é a função médica, que já toma essa conduta, e se inicia o tratamento, e o TRM pode vir do mesmo positivo para um paciente que tem uma imagem normal, nós podemos fazer, não perdemos o tempo e fazemos a ILTB, liberando medicação. Lá nós estamos liberando para 60, para 90 dias, para esses casos, e sempre reforçando que caso ele apresente uma febre no decorrer do tratamento e não ocorra melhor, ele retorne à unidade. E se o PPD dá negativo, nós encaminhamos para a investigação de outras patologias. Que isso é até difícil lá no Cardoso Fontes. Na maioria desses pacientes é fechado um diagnóstico de tuberculose. E agora, em novembro, nós fizemos 2 meses, fizemos uma observação. Vamos ver como é que está a questão dessas pós-Covid. Em 2 semanas, nós tivemos, agora no mês de novembro, a partir do dia 3, em 2 semanas, nós tivemos 10 casos que iniciaram o tratamento para tuberculose pós-Covid. Então, nós precisamos estar atentos nessa questão, não perder tempo. Minha preocupação é não perder tempo. De quem chegou com tosse, faz a TRM, não precisa esperar o especialista. Obrigada, gente. Essa era a nossa experiência, que eu queria colocar aqui para vocês, e estamos disponíveis para qualquer dúvida, né? E até alguma experiência que nós possamos passar também. Ok, muito obrigada. Obrigado, doutora Marlúcia. Doutora Irineide, a gente pode continuar na mesa, né? A gente vai fazer uma rodada de perguntas, dúvidas que apareceram no chat do Google Meet ou do YouTube, tá bom? E aí eu convido também a doutora Socorro para compor a mesa, né? E a doutora Marlúcia Garrido também para compor essa mesa de abertura, essa mesa de dúvidas. De dúvidas? O povo não tem dúvida, só está agradecendo. Só estou agradecendo por enquanto. Tem que confirmar aqui. A Daniele, antes de iniciar, a Daniele. Gostaria de fazer uma parte da TDEC, também pode indicar que a gente meio-dia vai ter uma acompanhamento nessa sala. A gente vai tentar fazer a conexão com o Alan, talvez se manter a conexão mais longe, sabe? E aumentar. Mas a gente queria reforçar algumas orientações que foram colocadas aí pelos colegas, aproveitando esse tempinho que temos. Tudo bem se a gente aproveitar esse minutinho só para fazer reforçar essas orientações? Sim, Tieme, pode ficar à vontade. Ok, obrigada. Pessoal, a gente foi realmente orientações muito valiosas, né, informações muito importantes para serem divulgadas para toda a rede. Acho que a Lúcia, Daniel, toda a equipe que está aí, conhece como ninguém, né, a realidade do Amazonas. Muito interessante ver os dados e as informações que vocês trouxeram.
a gente queria aproveitar para esclarecer e reforçar essas orientações sobre o manejo da tuberculose e sobre o diagnóstico da tuberculose nesse momento da pandemia. A gente tem 2 ofícios, né, o ofício número 3 e o ofício número 5, que foram enviados para as coordenações. A gente pode também enviar esses materiais para vocês. Alguns deles estão disponíveis no site do TCCI, mas não são todos que estão ali. E em relação à questão do diagnóstico, né, foi citado essa questão da artroscopia de acompanhamento. A gente queria só reforçar que os ofícios que a gente tem aqui no Ministério, das recomendações que a gente está passando por aqui, e sejam mantidas, né, a realização dessas artroscopias. A questão é que, devido ao risco, né, para os profissionais do laboratório, o manejo dessas amostras, em relação à transmissão do Covid, né, por serem amostras de trato respiratório, o ofício 3 traz a recomendação de que tanto a artroscopia quanto a EPI, né, sejam processados em cabine de segurança biológica. Então, é importante, né, que os municípios, as regiões, façam essa reorganização do fluxo para que essas amostras sejam processadas em locais que tenham a cabine de segurança biológica. A coordenação aqui dos laboratórios do Ministério da Saúde está fazendo uma aquisição emergencial de cabines para enviar para locais onde tem a nossa rede de teste rápido. Mas, os processos são demorados, isso ainda está em andamento. A gente só queria reforçar isso, né? Que, claro, cada local pode e deve, né, fazer a sua organização de acordo com a sua situação local, mas eu gostaria de compartilhar a nossa no segundo mês, para poder também ajudar na tomada de decisão em relação ao tratamento do paciente, da pessoa, né, em tratamento. E uma outra coisa também que está no ofício 5, que fala sobre o manejo da tuberculose nesse período de pandemia, é que a avaliação de contatos, sabe, a gente quer evitar que as pessoas precisem ir no serviço de saúde de forma desnecessária, evitar aglomerações, mas que a avaliação de contatos é muito importante. E a recomendação que a gente colocou ali nesse ofício é que ela seja postergada quando justifica, mas que haja essa atenção especial, que foi colocada aí nas aplicações, às pessoas mais vulneráveis, né, para esse envelhecimento. Então, crianças, pessoas vivendo com HIV, pessoas com uso de imunossupressor. E lembrar que essa nova já tem educação de massa, uma lançada, então a gente também faz estímulos locais a fazerem a reavaliação dos seus cenários e ver o que é possível e o que não é dentro dessas recomendações e diretrizes gerais. Então, só proporcionando essas duas informações aí para vocês. Ok? Obrigado. E é isso. Obrigado, Tiene, pelos esclarecimentos em relação às baciloscopias de controle. Realmente, a gente tem uma dificuldade, principalmente nos municípios do interior, acho que a Marluce pode falar melhor, em relação às cabines de segurança biológica. Em Manaus, a gente consegue fazer essa baciloscopia de acompanhamento, todos os nossos laboratórios de tuberculose, eles têm a cabine de segurança, a gente já vinha nesse movimento até por conta da cultura universal, e a gente tem conseguido manter as baciloscopias de acompanhamento, né? E em relação também aos contatos, a gente sempre prioriza esses contatos mais vulneráveis realmente. Acho que o paciente que é sintomático, o contato que é sintomático, isso é prioritário, a gente não tem como tirar ou postergar esse momento, mas paciente HIV, criança e essas pessoas em condições de imunossupressão, nós estamos fazendo a investigação de contatos. Tá? É uma pergunta que surgiu no chat, e aí eu direciono a doutora Ireneide e a doutora Socorro, mais especificamente em relação ao Covid. Né? A Leina Araújo tem uma dúvida que teve um paciente que foi acometido com Covid-19, foi detectado por PCR, né? Posteriormente a esse momento de detecção, ela fez um sorológico, o paciente fez um teste sorológico, e tanto o IgG como o IgM deram negativos, né? E ela quer tentar
entender se realmente o IgG e IgM pós esse PCR positivo pode dar negativo ou não. PCR positivo, IgM e IgG negativo. O paciente teve PCR positivo. PCR detectável. Depois desse momento, fez o sorológico, o IgM e o IgG deram negativos. O mais importante no diagnóstico do Covid realmente é o PCR, né? Então, o IgM e o IgG já são respostas imunológicas. Então, muitas vezes, o paciente está numa janela, isso aí ela não deve se preocupar. O paciente já tem o diagnóstico pelo PCR, o vírus foi detectado. O paciente também tem tuberculose? Não, só o Covid. Fique tranquilo que é Covid mesmo. Só para colaborando um pouco, a questão do PCR, a partir do 3º dia você já pode coletar a amostra, a partir do 3º dia, porque se você for coletar uma amostra de PCR e no primeiro dia ele vai dar negativo também, mas se você coletar no período certo, a partir do 3º dia, você vai ter uma PCR positiva. Só que a sorologia, IgM e IgG, você só vai ter um dado positivo a partir do 8º dia de doença. Então, se você solicitar junto com o PCR, ou antes do 8º dia, você vai ter ele negativo. Você só vai ter ele reagente, que é positivo, é a mesma coisa, reagente é positivo, a partir do 8º dia. Então, precisamos ficar atento para isso. O importante nesse momento é a PCR mesmo, e ele confirmou o diagnóstico de Covid. Não precisa ter dúvida. E não esquecer que sorologia não é diagnóstico. Certo. Outra pergunta que apareceu no YouTube, tá? Se a dispensação, a doutora Socorro colocou e a doutora Inês colocou a dispensação da ILTB para 90 dias, né? Então, por que isso não está normatizado ainda no Estado, ou se não foi uma recomendação nacional, como é que está sendo feita essa dispensação atualmente? Então, é importante. Pode falar. A recomendação do Programa Nacional CGDR atualmente é que não haja dispensação para 3 meses, porque por conta da pandemia também houve dificuldade de aquisição de alguns medicamentos. E a liberação para 3 meses poderia concorrer para que houvesse falta. Então, temos tentado equilibrar com a liberação no máximo para 30 dias, e até o momento não houve falta de nenhum medicamento, mas é por causa disso, é para evitar a falta de medicamento, se a gente liberar em grande quantidade, diferente do que a recomendação para os antirretrovirais, que estão sendo dispensados para 3 meses, é uma norma deles, mas a nossa da TB é no máximo 30 dias. Certo. Essas foram as dúvidas que apareceram. Se a doutora Socorro, Irineide ou Marluça tiver algum comentário adicional, fique à vontade para fazer nesse momento. Eu quero aproveitar o momento para agradecer a parceria com Daniel, coordenador do Programa Municipal de Tuberculose de Manaus, a SEDUC, todos os membros do comitê, que incluem organizações governamentais e não governamentais. Sem essa colaboração, não seria possível o nosso trabalho continuar, porque todos sabem, não temos investimentos específicos para a tuberculose, e graças ao empenho aqui, principalmente das nossas, é como se fosse sistema imunológico, doutora Irineide, doutora Joyce, doutora Socorro, são peças-chave fundamentais para o diagnóstico da tuberculose, em auxílio àqueles que estão mais distantes nos municípios, que não têm pneumologista ou que não têm profissionais médicos com experiência em tuberculose e doenças respiratórias. Então, agradecer a essas pessoas que fazem com que o diagnóstico chegue mais oportunamente, de modo adequado, a qualquer lugar do nosso imenso estado que não dispõe de profissionais com essa qualidade em outros lugares. Então, imensamente obrigado a todos os parceiros nessa luta, que se estende a qualquer lugar do Brasil, mas de modo especial aos nossos pares daqui, que fazem com que a gente tenha
conhecimento sobre tuberculose local, mas é graças a essa parceria. Ainda não temos os resultados que desejamos. Precisamos melhorar em muito a cura, porque as dificuldades de acesso são muito maiores do que em qualquer outro lugar, que os casos estão em toda parte, na zona rural, nos ribeirinhos, nos indígenas, na população em situação de rua, nos migrantes, na população privada de liberdade, que tem feito um grande trabalho, que manteve as ações mesmo durante a pandemia. A todos parabenizar e agradecer. E a cada um, em cada município, ao coordenador da TB e todos os que lhes ajudam nos municípios, atenção básica, vigilância epidemiológica, aos hospitais e, de modo especial, aos agentes comunitários de saúde, que são os nossos braços e pernas mais próximos da população. Muito obrigada. Eu só queria agradecer também a nossa população escolar, né? Os municípios, eu estou vendo pelo YouTube, tem muitas escolas das coordenadorias regionais e das coordenadorias distritais de educação estão atentos a isso. Eles já estavam num processo longo, há muitos anos já colaborando com isso para minimizar as ações negativas dentro da escola. E continuam. Eu estava olhando aí todos eles empenhados e agradecendo, e nós é que agradecemos a todos vocês. Verdade, porque vocês são multiplicadores. Acho que a educação ganhou da saúde hoje. A educação está bombando lá no chat e mesmo. Também lá no YouTube, e dizer para vocês que isso faz parte do nosso fazer pedagógico. Que trabalhar a educação em saúde é fazer pedagogia também. Então, nós agradecemos muito o empenho dos nossos secretários, né, que estavam, que passaram o documento para que eles pudessem acessar o nosso dia de hoje. O nosso muito obrigado, professora Arlete, secretária da capital, a secretária do interior, professora Ana, o nosso secretário, e dizer que nós estamos aqui de olho, atentos para melhorar o conhecimento sobre TB e Covid junto a vocês, e que vocês sejam multiplicadores disso. Ok? Então, meu muito obrigado a todos. Eu não vou nominar, porque é muita gente que está conosco hoje, e dizer, vai ter outras, e a gente espera contar com vocês novamente. Meu muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos que participaram. Tá? A gente só reforçar as instituições que contribuíram para esse evento: a Universidade Federal do Amazonas, pela liberação da doutora Socorro, Policlínica Cardoso Fonte, Secretaria Estadual de Saúde, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, né? A gente tem a Catiró,